Queridos, nós estamos dando mais um passo hoje na nossa série de reflexões desse mês de agosto, essa série intitulada Liberdade Ainda Que Tarde. E hoje nosso texto de reflexão, agora no período da noite, está no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Apocalipse capítulo 2, verso 1, nós lemos assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Lemos todos o versículo 4, dizendo assim: Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ao longo dessa série, nós temos explorado essa ideia de que liberdade ainda que tarde, esse moto que foi escolhido pelos Inconfidentes para guiar a filosofia, digamos assim, da tentativa de revolução mineira, ele nos inspira porque ele nos lembra que mesmo que nós tenhamos convivido com muitas coisas na nossa vida durante muito tempo, nós não precisamos suportá-las para sempre. Nós podemos vencê-las e transpô-las no poder do Evangelho. Nós falamos nos últimos encontros sobre vencer o passado e sobre deixar o trauma para trás, mas hoje é tempo de nós falarmos sobre vencer a frieza espiritual. Se você se lembra do dia da sua conversão, para aqueles que não foram criados num lar cristão aqui, ou para aqueles que foram criados num lar cristão, se você se lembra de quando aquela fé ensinada pelos pais, ela se tornou verdadeiramente aplicada no nosso coração pelo trabalho do Espírito Santo, então nós dizemos que foi uma temporada maravilhosa. E como todo recém-convertido, eles são muito parecidos, né? Eles amam ler a Bíblia, eles querem falar de Jesus para todas as pessoas, eles levam muito a sério o seu compromisso com a igreja local, eles estão antenados no que o Espírito Santo está depositando no coração deles. Mas você já viu essa cena, e eu também já vi. Quando alguém se converte na igreja local, e o cara fica muito animado, ele encontra um crente mais maduro no corredor, e aquele crente de mais tempo, ouvindo falar sobre o amor por Jesus e a paixão daquele primeiro compromisso, esse crente dá uma batidinha nas costas daquele crente recém-convertido e fala assim: olha, daqui a pouco tudo isso passa. Daqui a pouco você vai se acalmar um pouco, você vai respirar fundo. Daqui a pouco você vai chegar no seu juízo mais perfeito. Como se nós disséssemos, quase que num tom de recriminação: olha, daqui a pouco você vai se misturar com todos nós que estamos aqui. Crentes que estamos conduzindo a nossa vida e os nossos negócios como se Deus fosse uma ideia e um conceito numa prateleira, na periferia da vida. Meus irmãos, a frieza espiritual, ela é uma espécie de um câncer que se instala na nossa espiritualidade. E por que eu uso essa metáfora tão agressiva? Porque nós não nos tornamos gélidos espiritualmente do dia para a noite. Isso acontece com uma sucessão de erros e de equívocos, com uma série de passos equivocados que nós vamos dando para fora continuamente da vontade de Deus, e com uma série de negligências que nós vamos estabelecendo na nossa caminhada com Deus.
Mas é possível que nós tenhamos andado frios espiritualmente durante tanto tempo que isso já não nos incomode mais. É possível que nós tenhamos andado frios na presença de Deus durante tantos anos e até décadas agora, que isso já não nos preocupa mais. E nós simplesmente normatizamos isso, afinal de contas nós mantemos uma contínua agenda religiosa. O livro de Apocalipse, que vem de um verbo em grego que significa revelar, ele é realmente uma revelação de Jesus Cristo ao servo que foi jogado para morrer em Patmos. Nós, ao longo de toda a tradição cristã, nós entendemos que o homem que recebe essa revelação é João, o último apóstolo, a última testemunha do ministério de Jesus, ainda vivo, não havia sido martirizado, e agora o imperador romano o havia apreendido, e estava estabelecendo uma estratégia diferente. Ao invés de matá-lo, e então elevá-lo à condição de mártir, de exemplo para a igreja, eles jogam o apóstolo já idoso em Patmos, para que ele possa, dentro do trabalho forçado e do processo de tortura e espera, provavelmente amolecer e apostatar da fé. Essa era a esperança do imperador quando ele o jogou para morrer, apodrecendo aos poucos em Patmos. Mas no dia do Senhor ele teve uma visão. Ele teve uma visão celestial. Deus de fato elevou João, ele subiu até os céus, ele viu coisas gloriosas. E a primeira mensagem que o Senhor emite por meio desse velho apóstolo são 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. E a primeira delas é uma igreja muito querida, a igreja de Éfeso, uma igreja que fora plantada pelo apóstolo Paulo, uma igreja pujante, uma igreja muito influente, e que seria, na saída de Patmos, a casa que hospedaria o velho apóstolo João. Ele haveria de morrer de morte natural em Éfeso. Mas naquele ponto exato da história, Jesus envia palavras de conforto, envia palavras de elogio, de saudação, dizendo, por exemplo, que essa igreja é uma igreja trabalhadora e perseverante. Trabalho árduo aqui, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo é trabalhar duro, é trabalhar com as próprias mãos, é trabalhar diuturnamente. Conhece a perseverança dessa igreja, uma igreja resiliente, uma igreja que enfrentou oposição. Essa igreja era uma igreja não apenas cheia de obras, uma igreja muito abundante em obras, mas era uma igreja firme na doutrina. Note como o próprio Jesus diz que eles provaram os falsos apóstolos, eles foram atrás da verdade da escritura bíblica. Esses falsos apóstolos foram desmascarados. Eles suportam o sofrimento por causa do nome de Jesus sem desfalecer. Pense só que igreja maravilhosa. Uma igreja cheia de obras, uma igreja firme na doutrina, uma igreja que é capaz de sofrer por Jesus Cristo. Você fala, que igreja maravilhosa. Eu gostaria de ser membro dessa igreja. Gostaria de ser parte dessa comunidade. Mas então Jesus, no versículo 4, diz o seguinte: tenho, porém, isso contra vocês. Você abandonou o seu primeiro amor. Essa expressão primeiro amor, ela é uma expressão muito disputada pelos comentaristas, porque a Bíblia não explica o que é primeiro amor. Mas eu creio que Jesus usa essa expressão, ela só acontece aqui em todo o Novo Testamento. Você não vai encontrar com facilidade um termo paralelo ou uma expressão análoga que possa nos ajudar a interpretar esse texto dentro do princípio reformado. A Escritura interpreta a Escritura, porque eu acredito que esse termo, ele é absolutamente compreensível para todos os tempos, para todas as pessoas. Porque quando nós falamos sobre o primeiro amor, isso nos lembra todas as vezes que nós começamos alguma coisa com grande ímpeto e paixão. Você pode lembrar, por exemplo, de quando você começou o seu relacionamento com essa pessoa que você está hoje, e que você estava apaixonado ou apaixonada. O primeiro amor não é uma coisa gostosa, que aquece o coração, que nos mobiliza, não é uma força. Imagine ou lembre-se do seu primeiro amor com a sua faculdade, por exemplo, quando você chegou no primeiro dia na faculdade e tudo era tão novo, tudo era tão bacana, e você estava vivendo o seu sonho de iniciar os seus estudos, ou quando você iniciou num emprego que era um sonho, né? Seu emprego dos sonhos, e você inicia, você se arruma, é uma postura, é uma energia, é uma coisa gostosa, é um compromisso, né?
O cara que está apaixonado, ele chega no horário. A pessoa que começa num trabalho que é o sonho, ela chega antes, ele vai bem vestido, de repente ele faz até a barba. Existe um determinado nível de compromisso, aquilo está no centro da nossa atenção, aquilo é o nosso primeiro amor, mas nós sabemos pela nossa experiência humana como é fácil nós deixarmos isso escapar pelas mãos, como é difícil manter as coisas certas no lugar certo no nosso coração. E então aquela pessoa que já foi o grande amor da minha vida, hoje é alguém para quem eu não lanço nem sequer um olhar de apreciação e nem uma palavra de elogio. Hoje aquele emprego pelo qual eu batalhei, aquele lugar para poder servir, que foi o meu sonho, que eu orei a Deus, eu vou reclamando e volto reclamando. Nós perdemos o primeiro amor em muitas coisas na vida, mas é muito grave que nós venhamos a perder o nosso primeiro amor por Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós perdemos o nosso primeiro amor por Jesus, então todas as coisas que eram virtuosas antes, elas se tornam perigosas. Acompanhe comigo, essa é uma igreja cheia de obras, é uma igreja muito ativa, mas quando Jesus não é o primeiro amor do nosso coração, a atividade toma o centro da nossa atenção, e nós nos tornamos ativistas, e reduzimos a nossa vida com Deus ao nosso ativismo religioso. Essa é uma igreja muito ortodoxa, mas quando nós perdemos o primeiro amor, a teologia acaba ocupando o lugar do próprio Jesus no culto. Essa é uma igreja sofredora, uma igreja perseverante, mas quando nós perdemos o amor, até mesmo isso pode ocupar um lugar equivocado na nossa atenção e no nosso coração. Quando nós perdemos o primeiro amor, outras coisas que são boas podem passar a ser extremamente valorizadas. E então, nessa perda do primeiro amor, existe uma espécie de uma sopa caudalosa, de coisas muito tóxicas e de alta combustão, que tendem a nos transformar, pouco a pouco, em pessoas que colocam as coisas certas no lugar errado. Quando Jesus não é o nosso primeiro amor, é muito fácil que o nosso trabalho seja a coisa mais importante da nossa vida. Um ídolo cultuado, 24 horas por dia, na nossa workaholic São José dos Campos. Quando Jesus não é o nosso primeiro amor, é muito fácil que o dinheiro, o materialismo e o anseio de conquistar prosperidade e segurança baseado no dinheiro e não no cuidado e na provisão de Deus, ocupe um lugar no nosso coração que não deveria. Todas essas coisas são boas, nenhuma delas é ruim, mas se elas ocuparem um lugar de Jesus, eu garanto para você, e eu sei disso por experiência própria, nós sofreremos e faremos os que estão à nossa volta sofrer. Quando nós perdemos o nosso primeiro amor, nós precisamos admitir que isso não é utopia. Eu sei que quando alguns cristãos ouvem essa passagem, dentro deles se ergue uma barreira de autojustificativa instantânea, dizendo assim: lá vai o pastor falar para nós voltarmos ao primeiro amor. Lá vai o pastor falar para a gente voltar mais o coração para Jesus. Mas isso é uma espécie de uma utopia. Ninguém vive assim, tão fervorosamente, tão consagradamente, tão dedicado à presença de Jesus o tempo todo. Primeira coisa que eu quero dizer é que, em parte, eu concordo. Nossa espiritualidade não é uma linha reta no tempo. Nós temos oscilações. Mas qual é o problema que eu quero apontar aqui nessa noite, partindo já para a metade final do nosso tempo juntos? O problema é que nós estamos aceitando de forma muito complacente anos e décadas de frieza espiritual sem que isso sequer incomode o nosso coração. Dallas Willard, falando sobre frieza espiritual, ele diz assim: o justo, o discípulo de Jesus, aquele que foi amado pelo poderoso amor de Deus, ele pode passar por tempos de frieza, mas mesmo quando ele passa por tempos de frieza, isso o entristece, o machuca, e ele clama fervorosamente pedindo: Senhor,
me aviva de novo. Se você tem passado por um tempo de frieza, eu te pergunto, isso tem entristecido o seu coração? Isso tem preocupado você? Se você passa semanas sem sequer tocar na palavra de Deus e sem sentir fome da palavra de Deus, isso preocupa você? Se nós passamos tempos e tempos vindo ao culto com o coração absolutamente morno, ou olhando para o pregador enquanto ele prega, mas pensando nos boletos e nas coisas, no modo de piloto automático, e isso não preocupa o nosso coração. Meus irmãos, a pior coisa que pode acontecer para nós, enquanto crentes, é permanecermos frios, mas continuarmos religiosos. Porque isso é uma junção de coisas muito perigosas. Porque o filho que está mais perdido dos dois filhos rebeldes da parábola de Lucas 15, o filho que está mais perdido é aquele que ficou dentro de casa, porque ele acha que ele é um bom filho. E para esse coração gélido, Jesus fala 3 coisas. Que bom, porque nós estamos num sermão presbiteriano hoje. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as primeiras obras. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as primeiras obras. Eu sei que nós lemos esse texto muitas vezes, mas existe uma determinada sabedoria divina na sequência dos passos que Jesus imprime aqui, porque eles abordam e envolvem o nosso processo de arrependimento como um todo, porque o primeiro elemento desse processo é, lembre-se de onde caiu, envolve um determinado trabalho intelectual, envolve pensar. Quando foi que você começou a esfriar na fé? Quando você foi para a faculdade e começou a conviver com pessoas e imitar a conduta delas? Foi quando houve um determinado evento de sofrimento, de perda, de morte, de luto, e a sua fé ficou machucada e trôpega? O que foi que aconteceu? Lembre-se de onde caiu. Foi quando você cometeu um pecado, uma falha no discipulado, e o diabo soprou no seu ouvido: não existe perdão para isso. Quando foi que nós caímos da nossa caminhada com Jesus? Lembre-se de onde caiu. Isso envolve vasculhar a nossa memória. Isso envolve reflexão, isso envolve ativar as nossas reflexões e a nossa capacidade de entendimento. Mas logo depois que nós entendemos onde nós caímos, nós temos que trabalhar agora os nossos afetos, o nosso coração. Arrependa-se. Esse arrependimento aqui, ele é muito mais complexo. A palavra que aparece aqui quer dizer uma mudança completa do nosso ser, de toda a nossa mente. Metanoia, que significa dizer que nós precisamos envergar o nosso coração, nós precisamos colocar o nosso coração humildemente ajoelhado diante de Deus. Os puritanos falavam sobre pregar o evangelho ao nosso próprio coração, ou seja, é quando eu ainda não sinto aquela convicção de arrependimento, é quando o meu sentimento ainda está gelado, está morno, está indiferente e apático, mas eu coloco o meu coração intencionalmente na presença de Deus, até que Ele se quebrante por completo. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, e então pratique as primeiras obras. Esse texto é muito interessante, porque Jesus, ele não está interessado aqui nesse momento em sentimentos. Ele não está dizendo que o primeiro amor deve ser buscado tentando reaquecer determinados afetos, mas ele diz que nós buscamos o primeiro amor quando nós buscamos as primeiras obras. E o que são as primeiras obras? É aquele nível de compromisso, de entusiasmo, de empolgação e de aplicação que um novo convertido tem nas coisas de Deus. Meus irmãos, nós não vamos voltar a um primeiro amor se nós não estivermos firmes na palavra, absolutamente comprometidos com a igreja local, servindo com tudo que nós temos em todo o tempo. Se nós abrimos a Bíblia no domingo e só abrimos no outro domingo, nós continuaremos gelados por mais uma semana. Nós temos que voltar à prática das primeiras obras, quando jejuar, consagrar, orar, vigiar, santificar eram prioridades na nossa vida.
Meus irmãos, nós temos que tomar uma decisão de recolocar a nossa vida espiritual no eixo, porque ela não vai entrar sozinha e por osmose, aonde ela tem que entrar, não vai, acredite em mim, eu já tentei. Eu falei aqui hoje de manhã, no período do seminário eu passei por um profundo apagão espiritual. Eu era aquele típico jovem empolgado com Jesus, lendo a Bíblia 2, 3 horas por dia, todos os dias, devorando textos, devorando livros, todos os encontros. Mas eu fui para o seminário, culpa nenhuma dos professores, culpa nenhuma da instituição, culpa absolutamente minha, da minha imaturidade. E eu fiquei confuso. E naquela confusão, eu parei de orar. Naquela confusão, me afastei das disciplinas espirituais. Naquela confusão, sobrecarregado de provas e trabalhos, não tive um mentor, um bom pastor para me acompanhar, lá em Campinas, onde eu fiz seminário. E eu passei por um tempo de um deserto espiritual, de uma profunda frieza. Mas sempre pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim, me alcança com a sua graça, e me renova conforme a sua maravilhosa misericórdia. Graças a Deus que os tempos de frieza espiritual, eles passam, quando nós nos incomodamos o suficiente para orar, para pedir, para clamar. Lembre-se de onde caiu, incline o seu coração em arrependimento, pratique as primeiras obras, e então nós experimentaremos um novo avivamento. Mas Jesus não deixa espaço para nenhum tipo de dúvida. Ele diz claramente: se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O candelabro aqui nos parece ser, dentro do aspecto simbólico da construção de Apocalipse, essa presença testemunhadora do Espírito Santo na igreja e por meio dela. Ou seja, Jesus está dizendo que Ele está nos convocando ao arrependimento, sim, e que se nós nos arrependermos, nós seremos testemunhas fiéis de Deus no nosso tempo. Mas se nós não nos arrependermos, nós vamos nos tornar como um sal insípido que perdeu o seu sabor, que para nada mais presta, a não ser sendo lançado fora para ser pisado pelos homens. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Um homem acordou sentado no muro, e do alto do muro ele via algumas coisas. Ele olhou para um lado e viu um anjo descomunal, belo e poderoso, com asas, com uma espada. E esse anjo gritava: vem para cá, desce do lado de cá, aqui é bom para você, vem para cá. E do outro lado, ele viu um demônio, uma coisa feia, vil e suja, mas tinha uma postura muito relaxada, e encostado no muro, lixava suas unhas. O anjo do lado de lá gritava: vem para cá, desce para cá. Mas quando ele olhava para o lado de lá, o diabo continuava tranquilo, lixando as suas unhas e assoviando, muito relaxadamente. E então ele ficou curioso, e de cima do muro ele gritou: viu, o anjo do lado de lá quer que eu desça do lado de lá, e ele está fazendo um bom trabalho. E você não quer vender seu peixe, não? Você não quer falar nada? Você não quer gritar? Você não quer? O diabo parou de fazer as suas delicadas unhas, já estava no ponto da cutícula nessa hora. Disse assim: o muro é meu, pode ficar aí o tempo que você quiser, o muro já é meu. Quando Josué foi se despedir do povo que ele havia servido durante muitos anos, ele reuniu a congregação e disse assim: o Senhor cumpriu todas as promessas que havia feito por meio do seu servo Moisés.
Nós estamos aqui e toda a terra foi conquistada, os nossos inimigos foram abatidos. Vocês precisam hoje tomar uma decisão: a quem vocês vão servir? Servirão ao Senhor ou servirão aos outros deuses? Mas eu digo para todos vocês: eu e minha casa faremos o que, meus irmãos? Serviremos ao Senhor. Eu e minha casa faremos o que, meus irmãos? Serviremos ao Senhor. Meu irmão, no nome de Jesus, não fique no meio do caminho. Eu me preocupo absolutamente com aqueles que foram criados na igreja. Eu me preocupo absolutamente e me solidarizo com todos aqueles que, tendo recebido a transmissão da fé dos pais, ainda não entenderam que Deus não tem avós, que Deus não é avô, que Deus não tem netos e que nós precisamos de um compromisso pessoal com Jesus. Meu irmão, hoje, ainda hoje, reconcilie-se com Jesus. Desça do muro, tome uma postura, faça uma escolha, consagre o seu coração e busque a Deus. Coloque-o no centro da sua vida, consagre tudo que você tem, tudo que você é. Não deixe nada para depois. Entregue sua vida completamente a Cristo. Faça isso todos os dias. Senhor, tem piedade de nós. Tem piedade de nós. Se nós perdemos o nosso primeiro amor, Senhor, seduzidos pelas riquezas, pelo status, pela nossa cultura absolutamente perdida de prazer e bem-estar, e nos esquecemos dos compromissos que uma vez assumimos aos pés da cruz. Senhor, tem piedade de nós, em nome de Jesus. Reconsagra o nosso coração, Senhor, reconsagra o nosso coração. Todos os dias os nossos vizinhos estão caminhando um passo a mais para uma condenação eterna sem Jesus. E muitas vezes nós iniciamos a segunda-feira e no centro do nosso coração e das nossas preocupações está a nossa carreira, nosso trabalho, a nossa empresa, nossa família, nosso bem-estar, nosso dinheiro. E nós encerramos a semana envoltos em nossos afazeres, distantes de Ti, e distantes também das preocupações do Teu coração. Senhor, nos converte de novo, nos leva de novo aos pés da cruz, consagra a nossa vida completamente a Ti, quebra todos os ídolos, Senhor, que tem tentado se infiltrar em nosso coração, traz tristeza e traz pungência frente ao nosso pecado já acostumado e domesticado. Limpa a nossa vida, Senhor, para que uma vez mais limpos, nós possamos levantar mãos santas, sem ira, nem contenda, nem animosidade, para interceder pelos nossos governantes, pela nossa cidade e também pela conversão dos nossos vizinhos que estão e continuam sem Jesus. Senhor, tem piedade de nós. Nós estamos recebendo hoje novos membros em nossa família. Nos ajuda a ter um senso de responsabilidade e de amor para com eles. Mas ajuda, Senhor Jesus, que o nosso coração esteja completamente dedicado a Ti, em favor do avanço do reino de Deus aqui na nossa cidade e na nossa região. Não o nosso reino, Senhor, não o reino da nossa igreja local, nem da nossa denominação, isso pouco importa, mas importa o avanço do Teu reino. Não, Senhor, mais tijolos aqui no nosso castelo fortificado, mas que possamos ter um espírito genuíno de servir o avanço do governo de Deus aqui, na nossa cidade, no Vale do Paraíba e em todo o país. O tempo se esgota rapidamente, o Senhor já vem, Senhor Jesus, o Senhor já vem. Nós estamos distraídos, Senhor,
Nós estamos distraídos, mas tem piedade de nós. Faz de nós uma noiva vigilante. Faz de nós uma noiva vigilante. Fiel a Ti. Fiel a Ti. Nós pedimos, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém.